Naquela noite, quando a cidade parecia engolida por luzes artificiais e motores apressados, eu senti como se minha alma estivesse mais pesada que nunca. As ruas de Seul eram sempre iluminadas, cheias de neons piscando, buzinas cortando o silêncio e passos apressados de gente que parecia ter pressa de viver. Mas dentro de mim tudo estava escuro. Eu me lembro do cheiro forte de perfume importado misturado ao cigarro no ar, do som abafado da música que escapava dos bares de luxo e dos saltos dos meus sapatos ecoando contra o asfalto molhado depois de uma garoa fina. Eu caminhava com a certeza de que cada olhar que eu atraía não passava de mais um lembrete de quem eu era. Uma mulher vendida, desejada, mas nunca amada. Eu sou uma prostituta de luxo. Essas palavras ainda ecoavam dentro de mim como uma sentença. Eu tinha aprendido a sorrir com os lábios vermelhos e a disfarçar minha dor com roupas caras, champanhe importado e jantares em restaurantes que a maioria das pessoas nunca teria coragem de entrar. Mas quando chegava em casa, sozinha, e o vestido escorregava pelo meu corpo até cair no chão, tudo o que restava era o vazio. Um vazio profundo que nem as notas de dinheiro dobradas na minha bolsa conseguiam preencher. Antes de mergulhar nessa história emocionante, clique em inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhuma história que vai tocar seu coração e transformar sua fé. Naquela noite em especial, enquanto esperava um cliente em frente a um hotel 5 estrelas, meus olhos foram atraídos para uma cena improvável. Do outro lado da rua, um grupo de jovens segurava violões e distribuía folhetos. Eles cantavam, mesmo com a chuva fina caindo sobre os cabelos. Eu quase ri da cena. Jovens, provavelmente universitários, gastando tempo falando de Deus num lugar onde ninguém queria ouvir sobre pureza. Mas, estranhamente, meu coração acelerou. Eu me peguei encarando um deles. Ele tinha um olhar firme, mas cheio de paz. Usava roupa simples, nada que chamasse atenção, mas o jeito como ele sorria parecia brilhar mais que todos os letreiros de neon da avenida. De repente, nossos olhares se cruzaram. Eu desviei rápido e envergonhada. Era como se ele tivesse visto através de mim, além da maquiagem carregada, além do vestido caro. Era como se tivesse visto a verdade que eu escondia de todos. Minha alma cansada. Me apressei em entrar no hotel, mas aquele olhar não me deixou. Durante o jantar com o cliente, entre taças de vinho e palavras vazias, eu ainda sentia como se os olhos daquele rapaz estivessem me observando. E, pela primeira vez em anos, eu me perguntei: será que alguém poderia me enxergar além do que eu faço? Será que Deus poderia realmente olhar para mim? Naquela mesma madrugada, quando saí do hotel, ele ainda estava lá, com alguns amigos. A chuva já tinha parado e eles cantavam uma música suave sobre perdão e recomeço. Eu tentei passar despercebida, mas não consegui. Ele se aproximou, me oferecendo um folheto. Eu recuei com medo de ser julgada, mas ele só disse: Deus te ama mais do que você pode imaginar. Foram apenas 6 palavras. 6 palavras que atravessaram meu peito como uma flecha. Eu não consegui responder. Apenas peguei o papel e me afastei apressada, tentando ignorar as lágrimas que ardiam nos meus olhos. De volta ao meu apartamento, ainda com a maquiagem borrada, abri o folheto. Havia uma frase bíblica destacada em letras grandes: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Naquele instante, sozinha, com os sons da cidade ainda ecoando lá fora, eu percebi o quanto eu estava cansada. Cansada de fingir, cansada de vender sorrisos, cansada de viver uma vida que parecia brilhante por fora, mas destruída por dentro. Eu fechei os olhos, segurei aquele folheto contra o peito e chorei como há muito tempo não chorava. E foi ali, entre as lágrimas, que uma pergunta nasceu dentro de mim. Quem era aquele rapaz? E por que o olhar dele parecia diferente de todos os homens que já me procuraram? Eu não sabia ainda,
mas aquele encontro seria o início de uma jornada que mudaria tudo. Você já se sentiu cansado de viver uma vida que parece brilhar por fora, mas por dentro é só vazio? Já se perguntou se Deus ainda pode te amar, mesmo quando você acha que já foi longe demais? Nos dias seguintes, eu não conseguia tirar o rosto dele da minha mente. Cada vez que fechava os olhos, eu via aqueles olhos calmos e profundos, olhando através de todas as camadas que eu havia construído para me proteger. A cidade continuava a mesma, com seu ritmo frenético, buzinas, passos apressados, sons de bares e a chuva ocasional que pingava sobre as calçadas de Seul. Mas eu sentia que nada estava igual dentro de mim. O brilho falso do meu mundo parecia menor, sem sentido, e um frio estranho tomava meu peito cada vez que lembrava do encontro. No trabalho, entre risadas falsas e taças de vinho que eu segurava com mãos trêmulas, comecei a perceber pequenos detalhes que antes ignorava. O cheiro da bebida era insuportável. O calor do corpo de homens que fingiam interesse me causava repulsa. E cada sorriso que eu forçava era uma máscara cada vez mais pesada. Um arrepio percorria minha espinha quando lembrava do folheto dele, daquele olhar que me havia atravessado, como se tivesse lido a minha alma. Eu me perguntava, quase em sussurros, como pode alguém enxergar algo em mim que eu mesma não consigo ver? Durante uma noite particularmente fria, saí para caminhar sozinha, tentando organizar meus pensamentos. O vento cortava o meu rosto e levava consigo o cheiro da chuva na rua. O som das folhas secas sendo arrastadas pelo asfalto parecia formar uma melodia triste, quase uma trilha sonora para o meu próprio desespero. Eu não queria admitir, nem para mim mesma, mas havia algo em mim que desejava mudar, algo que sentia que precisava ser curado. Enquanto caminhava, tentei ignorar a imagem dele, mas cada lembrança daquele dia me trazia sensações contraditórias. O conforto do olhar dele versus a vergonha da minha vida, a paz da presença dele versus o caos do meu mundo, o amor verdadeiro versus o vazio que eu alimentava há anos. Comecei a sentir um conflito interno que não sabia como nomear. Era como se duas forças lutassem dentro de mim. Uma me prendia ao que eu conhecia, as noites, a ilusão do luxo e da atenção masculina, e outra me puxava para uma direção desconhecida, mais leve, mais real, mais verdadeira. Naquela mesma noite, deitada no meu apartamento silencioso, ouvi o barulho da chuva batendo suavemente na janela. Cada gota parecia repetir a frase que eu não conseguia esquecer. Deus te ama mais do que você pode imaginar. Era simples, direta, e mesmo assim parecia que penetrava em cada célula do meu corpo. Peguei novamente o folheto, li a passagem de Mateus 11:28 e senti meu coração apertar. Pela primeira vez senti vontade de acreditar que havia algo maior do que as minhas escolhas erradas, do que a dor que eu carregava, do que a vida que eu mesma construí para me esconder. Mas ainda havia medo. Medo do que as pessoas diriam. Medo de me machucar de novo. Medo de me abrir para alguém. E, especialmente, medo de me enganar. Eu queria acreditar, mas a minha alma estava ferida demais para confiar tão facilmente. E mesmo assim, o eco daquele olhar permanecia. Eu sabia que ele não estava comigo, mas sentia a presença dele em cada pensamento. Como se a fé dele estivesse alcançando algo em mim que eu não podia controlar. Na manhã seguinte, a cidade despertava com os sons de ambulâncias, carros buzinando e crianças correndo para a escola. Eu estava parada na sacada, observando o horizonte cinza, o vento quelado bagunçando meu cabelo. Segurei o folheto em minhas mãos e pensei, será que é possível mesmo mudar minha vida? Será que alguém poderia realmente me aceitar como eu sou e ainda assim me mostrar um caminho melhor? E foi ali, naquele instante de silêncio e reflexão, que uma decisão começou a nascer dentro de mim. Não sabia quando, como ou se seria fácil, mas algo me dizia que aquele encontro não tinha sido por acaso, que Deus havia enviado aquele olhar, aquele folheto, aquele rapaz, exatamente para me fazer despertar. Mas a vida não ia me dar tempo para respostas fáceis. Mal sabia eu que naquela mesma tarde,
Uma escolha inesperada e perigosa ia testar tudo que eu começava a sentir. Algo que poderia me puxar de volta para a escuridão ou me levar definitivamente para a luz. Você já sentiu um conflito entre o que você sabe que é errado e o desejo de mudar? Já percebeu que Deus pode enviar sinais sutis que nos desafiam a sair da escuridão? Nos dias em que se seguiram, comecei a perceber pequenas mudanças dentro de mim. Não eram revoluções dramáticas nem milagres instantâneos, mas sutilidades que me arrancavam de um estado de apatia e me lembravam que talvez ainda houvesse algo vivo dentro da minha alma. Era como se cada gota de chuva que batia na janela do meu apartamento lembrasse que a vida podia ser lavada, purificada, e que minha história não precisava ser apenas dor e escuridão. Certa manhã, acordei com o cheiro do café vindo do andar de baixo, provavelmente de um vizinho. O vento frio entrava pelas frestas da janela, trazendo consigo o aroma da chuva da noite anterior, úmido e fresco. Ao invés de sentir o costumeiro peso no peito, senti uma leveza estranha, quase assustadora, como se uma mão invisível estivesse tocando minha vida, lembrando-me de que não estava sozinha. Peguei o folheto que havia guardado religiosamente na minha bolsa e li novamente as palavras de Mateus 11:28. Algo dentro de mim se aquietou. Pela primeira vez em anos, eu senti que talvez houvesse um caminho, um refúgio, um propósito que não dependia de falsos brilhos e dinheiro que nunca compraria a paz. Naquela mesma tarde, decidi caminhar até uma pequena igreja que o folheto indicava. O prédio não tinha a imponência dos meus clubes e hotéis habituais. Era simples, com paredes brancas e janelas grandes que deixavam o sol entrar. O vento soprava pelas cortinas, fazendo-as densar lentamente, enquanto os sons dos pássaros e do movimento das folhas criavam uma trilha sonora suave. Eu me sentei discretamente no fundo, observando jovens e adultos cantando com fervor, orando com intensidade. Uma sensação estranha me invadiu. Pertencimento. Eu, que sempre me senti invisível ou usada, pela primeira vez senti que havia um lugar que podia me acolher sem máscaras. Mas, como esperado, o passado ainda era forte. Logo depois recebi uma mensagem de um cliente antigo, lembrando-me de encontros marcados, luxos presentes, todos oferecendo a mesma sensação de vazio e ilusão de poder. Meu coração disparou, a ansiedade tomou conta e, por um momento, quase sucumbi à tentação de retornar ao que me era confortável, mesmo que destrutivo. Fechei os olhos e respirei fundo. O som do vento no corredor da igreja, a suavidade dos cantos e o perfume de incenso quase imperceptível no ar me lembraram que havia escolhas diferentes, que eu podia resistir. Enquanto meditava sobre isso, meu olhar caiu sobre um jovem no altar, o mesmo que havia cruzado meu caminho naquela primeira noite. Ele me notou e um pequeno sorriso surgiu no seu rosto. Um sorriso que não tinha julgamento, apenas reconhecimento e compaixão. Algo dentro de mim tremeu, um conflito de emoções se iniciou. Culpa, esperança, medo, desejo de mudança. Eu sabia que minha vida antiga ainda tentaria me puxar de volta, mas pela primeira vez senti força para resistir. Mais tarde, quando saí da igreja, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons de laranja e rosa. O vento fresco batia no meu rosto e o som distante de crianças brincando no parque próximo trouxe uma sensação inesperada de leveza e riso que não sentia há anos. Segurei o folheto nas mãos, olhei para ele e sussurrei, quase sem acreditar. Talvez exista mesmo um Deus que me ama. Mesmo assim, talvez eu consiga ser alguém diferente. Mesmo com essa centelha de esperança, eu sabia que não seria fácil. As tentações do passado ainda rondavam, como sombras que se estendem mesmo quando a luz aparece. Mas algo havia mudado. Um fio de fé,
frágil, mas presente, começava a se formar dentro do meu coração. Um fio que dizia que a vida poderia ser mais do que luxos vazios e olhares interesseiros. Um fio que prometia transformação, mas que precisava ser cultivado. E foi naquele instante, enquanto caminhava pela calçada molhada e sentia o vento frio tocar meu rosto, que ouvi um sussurro dentro de mim. Não desista agora. O caminho é difícil, mas cada passo te leva para mais perto da luz. Mal sabia eu que na noite seguinte uma situação inesperada iria testar minha fé de forma dramática, colocando-me cara a cara com o meu passado e me obrigando a escolher entre a escuridão e a vida que eu começava a desejar. Você já sentiu um pequeno fio de esperança surgindo em meio à escuridão? Já percebeu que resistir às tentações do passado é doloroso, mas que cada passo na direção certa nos aproxima de Deus? Aquele fim de tarde começou como qualquer outro, mas eu podia sentir no ar que algo estava prestes a acontecer. O vento frio soprava pelas ruas estreitas de Seul, arrastando folhas secas e o cheiro úmido da chuva da noite anterior. Cada passo que eu dava parecia ecoar dentro do meu próprio coração, e o barulho dos carros e das vozes distantes da cidade parecia distante, como se todo o mundo estivesse esperando para observar minha escolha. Eu segurava o folheto do missionário firmemente, sentindo cada dobra do papel contra meus dedos, me lembrando do fio de esperança que começava a se formar dentro de mim. Mas naquele instante, eu sabia que nada no mundo me prepararia para o que estava por vir. Recebi uma ligação inesperada. Era ele, um cliente antigo, alguém que conhecia cada vulnerabilidade, cada medo e cada segredo que eu tentava esconder da cidade e de mim mesma. A voz dele era doce, sedutora, familiar. Ele me convidava para uma última noite de luxo, de prazer fácil, de promessas vazias que há tanto tempo eu tinha aprendido a aceitar como realidade. O som da voz dele me fez tremer, como se ele fosse uma sombra do meu passado, me lembrando de todas as escolhas erradas que eu já havia feito. O coração disparado fui andando pelas ruas, sentindo o ar frio bater contra o meu rosto, o barulho de passos ao meu lado, de motos passando rápido e o tilintar de copos em bares me lembravam da vida que eu estava tentando deixar para trás. Uma parte de mim queria ir, queria voltar para a escuridão que me era familiar, porque o conforto do conhecido parecia menos assustador que a incerteza da luz. Mas outra parte de mim, aquela que havia sentido o eco do olhar do missionário, que havia sentido o calor da fé e a paz do perdão, resistia. Essa parte sussurrava que havia uma outra escolha, um caminho diferente, que a vida podia ser mais do que sofrimento, que Deus podia realmente me amar. Chegando ao local marcado, senti o cheiro forte de perfume, álcool e cigarros misturados no ar. O ambiente estava escuro, iluminado apenas por luzes artificiais que piscavam e refletiam nas garrafas de cristal sobre a mesa. Ele me olhou, confiante, com aquele sorriso que eu conhecia, e falou: "Senti sua falta. Só esta noite, você e eu como antes." O som da voz dele me cortou o peito, me lembrando de todas as noites que eu vendi o meu corpo e a minha alma, de todos os olhares que nunca eram por amor, de todas as lágrimas que ninguém enxergou. Um arrepio percorreu minhas espinhas e o meu estômago se contorceu. Eu sabia que, se cedesse, estaria enterrando o fio de esperança que havia começado a crescer dentro de mim. Mas se resistisse, estaria desafiando a escuridão que por tanto tempo parecia inalcançável. Lembrei-me da passagem que o missionário me mostrou: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Mateus 11, 28. Aquele convite simples, mas poderoso, ecoou dentro de mim. Eu fechei os olhos, respirei fundo e senti o coração acelerar com cada lembrança de dor
e cada centelha de esperança, e naquele momento senti algo novo, coragem. Eu disse: não, eu não posso mais viver assim. Eu escolho a luz, escolho a vida que Deus tem para mim. O silêncio tomou o ambiente. O cliente olhou surpreso, sem entender, enquanto eu me virei e saí, sentindo a chuva fina começar a cair. Cada gota que caía parecia lavar minha alma, enquanto o vento frio soprava em meu rosto como um lembrete de que havia feito a escolha certa. Meu coração ainda tremia, o passado ainda sussurrava, mas o fio de fé dentro de mim se transformava em corda, em algo firme que me segurava e me conduzia para algo maior. Naquela noite, enquanto caminhava de volta para casa, cada passo ecoava a minha decisão. A cidade ao meu redor estava viva, barulhenta e indiferente, mas dentro de mim havia silêncio, paz e um novo propósito. Eu sabia que ainda havia muito a aprender, que ainda enfrentaria tentações e medos, mas havia tomado a decisão que mudaria a minha vida para sempre. E no horizonte eu podia sentir que aquele jovem missionário, aquele olhar que me viu como ninguém antes, continuaria sendo parte da minha jornada, não como salvador, mas como guia e testemunha de que Deus pode transformar até a vida mais perdida. Depois daquela noite decisiva, senti que algo dentro de mim finalmente começava a se transformar. Não era apenas a sensação de alívio ou a certeza de que havia resistido à escuridão. Era algo mais profundo, quase palpável, como se cada célula do meu corpo tivesse absorvido um sopro de vida nova. As ruas de Seul continuavam vibrantes e caóticas, mas eu agora as percorria com passos mais firmes, sentindo o vento frio tocar meu rosto sem medo, ouvindo o barulho distante de carros e pessoas, sem que isso me deixasse ansiosa ou perdida. Nos dias seguintes, comecei a frequentar a igreja com mais regularidade. Aquele espaço simples, com paredes brancas, luz dourada entrando pelas janelas e o aroma suave de incenso, tornou-se um refúgio que eu jamais imaginei precisar. Cada canto parecia irradiar paz e acolhimento. A música suave de violão e vozes entoando canções de louvor ressoava dentro de mim, trazendo lágrimas aos olhos e um calor reconfortante ao coração. Eu aprendi a orar em silêncio, a meditar nas palavras da Bíblia e a sentir que, mesmo em meio às minhas falhas e dores, Deus estava comigo. Cada versículo lido parecia uma luz acendendo pequenas faíscas de esperança dentro da escuridão que um dia me consumiu. O jovem missionário que havia cruzado meu caminho de forma tão inesperada tornou-se uma presença constante, mas de forma respeitosa. Ele nunca tentou apressar minha transformação, nem me pressionar a ser alguém diferente. Apenas me observava com paciência, oferecendo conselhos, risos suaves e uma amizade que florescia em confiança. Cada encontro com ele era carregado de uma sensação de calma e segurança que eu nunca tinha sentido antes. E aos poucos percebi que meu coração se abria, de forma tímida e cautelosa, para o romance, mas um romance diferente, puro, respeitoso e cheio de esperança. Numa tarde ensolarada, saímos para caminhar pelo parque próximo à igreja. O sol aquecia minha pele, o vento balançava suavemente os cabelos e o som de crianças brincando e pássaros cantando preenchia o ar. Eu senti uma alegria simples, mas intensa, que jamais havia conhecido antes. Ele segurou minha mão com cuidado e, por um momento, senti que o mundo inteiro desapareceu, deixando apenas nós dois e a sensação de segurança, de amor sincero e descomplicado. Mesmo com essa nova vida, os desafios internos continuavam. Momentos de dúvida, lembranças do passado e medos sobre meu futuro ainda me assombravam. Mas, diferente de antes,
Agora eu tinha ferramentas para enfrentá-los: fé, oração e a companhia de pessoas que realmente se importavam comigo. Cada vez que sentia a tentação de voltar para o que eu havia abandonado, lembrava-me das palavras de 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Essa passagem se tornou meu mantra, meu relembrete constante de que, independente do passado, eu podia viver na luz. As noites tornaram-se momentos de reflexão e gratidão. Eu escrevia em meu diário, sentindo o cheiro do café quente que preparava, ouvindo a chuva suave bater na janela, sentindo o vento frio entrar e tocar meu rosto e lembrando-me de cada escolha que me trouxe até ali. Cada palavra que escrevia era uma oração silenciosa de agradecimento e um pedido de força para continuar crescendo, resistindo às tentações e vivendo de acordo com a fé que começava a me definir. E enquanto minha relação com o jovem missionário se fortalecia, senti que o romance não era apenas sobre carinho ou atração, era sobre aprender juntos, compartilhar a fé, apoiar o crescimento um do outro e testemunhar que Deus podia usar até as vidas mais feridas para criar algo belo e inspirador. Cada sorriso dele, cada palavra de incentivo, cada momento de cumplicidade se tornou frutível para minha transformação e alegria. Naquele momento, percebi algo essencial. A luz que eu estava descobrindo não vinha apenas do perdão de Deus, mas também da coragem de escolher todos os dias viver de forma diferente, de resistir ao passado, de abraçar a esperança e o amor verdadeiro. E pela primeira vez em muito tempo, senti que meu coração podia bater livre, leve e pleno, pronto para continuar a jornada de fé, amor e transformação que havia começado naquela primeira noite em que cruzei seu olhar. Você já sentiu a alegria que nasce quando começamos a viver de acordo com a luz de Deus, resistindo ao passado e abraçando o amor verdadeiro? Já percebeu que a fé e o amor caminham juntos, transformando vidas de dentro para fora? A cidade de Seul amanheceu com uma luz suave e dourada, refletindo nas ruas molhadas pela chuva da noite anterior. Eu senti o calor do sol tocar meu rosto de uma maneira que parecia nova, quase mágica, como se o mundo tivesse decidido me abraçar também. Pela primeira vez em muito tempo, não havia medo, culpa ou arrependimento no meu peito. Apenas uma sensação de plenitude, de paz, de pertencimento. Cada passo que eu dava pelas calçadas molhadas parecia dançar no ritmo da minha nova vida. E cada som, o canto distante dos pássaros, o tilintar de copos de café em cafeterias movimentadas, o murmúrio das conversas na rua, se transformava em música que celebrava a minha libertação. Nos últimos meses, a minha vida havia mudado completamente. Eu não era mais a mulher que vivia vendendo ilusões, escondendo-se atrás de luxo e falsos sorrisos. A cada manhã, eu acordava com propósito, oração e gratidão. Frequentava a igreja com regularidade, não apenas como espectadora, mas como participante ativa da comunidade, aprendendo, ensinando e amando. As palavras de Filipenses 4,13, "Posso todas as coisas naquele que me fortalece", ecoavam em minha mente como um mantra constante, me lembrando de que a força para continuar vinha de Deus e da fé que eu agora nutria. O jovem missionário continuava presente em minha vida, mas de forma profunda e significativa. Nosso relacionamento não se resumia a romance, era companheirismo, parceria espiritual, amor que florescia através da fé. Cada encontro, cada conversa, cada olhar compartilhado se tornava uma extensão da graça e da misericórdia que eu experimentava diariamente. Havia uma intimidade silenciosa, construída sobre confiança, respeito e experiências que nos moldavam, juntos, tornando cada gesto simples,
Um sorriso, uma mão segurando a minha, um olhar atento, um ato de amor verdadeiro. Numa tarde ensolarada, fomos ao mesmo parque onde nossos primeiros passos de romance haviam se cruzado. O vento soprava suave, bagunçando um pouco os nossos cabelos, e o aroma de flores recém-desbrochadas misturava-se ao perfume fresco da grama molhada. Crianças brincavam ao longe, rindo, enquanto casais passavam de mãos dadas, como se o mundo inteiro fosse testemunhar a transformação que eu estava vivendo. Ele segurou minha mão com firmeza, mas sem pressão, e me olhou nos olhos com aquela profundidade que me havia marcado desde o início. Você mudou tanto, e ainda assim continua sendo você, disse ele, sorrindo. Eu sorri de volta, sentindo uma lágrima escapar. Não era mais tristeza, era alegria pura, gratidão e reconhecimento da jornada que percorri. Eu respirei fundo, sentindo o calor do sol na pele, o vento fresco tocar meu rosto e a presença dele ao meu lado, e pensei: sim, esta é a vida que eu sempre desejei. Esta é a plenitude que só Deus pode oferecer. Nos dias seguintes, cada rotina simples se tornou sagrada. Preparar café, caminhar pelas ruas da cidade, ajudar pessoas na igreja, ler a Bíblia e orar, tudo parecia carregar um significado novo. Eu sentia que minha alma tinha sido lavada, meu coração curado, minha identidade restaurada. As cicatrizes do passado ainda existiam, mas agora serviam como lembretes de que a transformação é possível, de que Deus pode usar cada ferida, cada erro, cada lágrima para criar algo belo. E então, uma noite, enquanto observávamos as estrelas no telhado da igreja, ele segurou minha mão e eu senti a completude da minha jornada. Eu não era mais aquela mulher perdida, presa em um mundo de escuridão e falsas ilusões. Eu era alguém renovada, amada, segura e livre. O amor que sentia por ele era puro, inspirado pela fé, e o amor que Deus tinha por mim havia finalmente preenchido todos os vazios do meu coração. A chuva começou a cair suavemente, mas dessa vez não trouxe medo nem tristeza. Cada gota parecia celebrar minha transformação, cada sopro de vento parecia cantar vitória, e eu senti Deus sorrir através de tudo isso. Eu sabia que a minha jornada não terminaria ali. Ainda haveria desafios, escolhas e momentos de fraqueza, mas eu também sabia que com fé e amor tudo era possível. A minha vida havia sido transformada e eu agora podia viver com propósito, oração e plenitude, testemunhando a graça que me resgatou. E ali, de mãos dadas com Ele, olhando para o céu estrelado e sentindo a chuva tocar nossas faces, percebi que finalmente havia encontrado o que sempre busquei: luz, amor e redenção. O meu passado já não me definia mais. Eu era livre, amada e viva, pronta para viver cada dia guiada pela fé, pelo amor e pela esperança que só Deus pode oferecer. Você já experimentou a sensação de libertação completa quando a fé transforma a sua vida e o amor verdadeiro floresce? Já percebeu que, mesmo após um passado de dor e escolhas erradas, Deus pode restaurar, curar e preencher cada vazio com luz e esperança? Se essa história te emocionou e te inspirou, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar acompanhando mais histórias de amor, fé e transformação que vão mudar a sua vida.